Olá, amados, estamos em mais um estudo da Palavra de Deus. O texto base hoje é Mateus capítulo 6, de 25 a 34. O estudo que estamos fazendo é sobre ansiedade, medo e preocupação. Hoje é o terceiro estudo, falarei especificamente sobre preocupação. Preocupação, para que os irmãos entendam, a própria palavra vai dizer pré-ocupação, ou seja, uma ocupação mental que vai ser prioritária na vida. Tem o mesmo sentido do andar ansioso, por onde você vai, para onde você caminhe, aonde você possa ir durante o dia, você está com aquela mente sendo ocupada por um problema. Isso é preocupação, pensar demasiadamente em um problema e ao ponto disso tirar o seu sono, a ponto disso tirar o seu descanso mental, a ponto disso estar batendo na sua mente como um martelo, vai batendo ali no aço e aquilo vai te perturbando, aquilo vai te irritando, e isso é algo que não devemos ter como cristãos, é algo que nós devemos abandonar. A Bíblia tem uma palavra com relação a isso, uma esperança de mudança bíblica, e nós devemos então observar. Então, abra comigo Mateus capítulo 6, versículos de 25 a 34, diz assim: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, meus queridos, nós devemos observar muito bem a palavra de Deus com relação àquilo que Jesus está nos dizendo, e ele nos diz para não nos preocuparmos. Ele coloca aqui coisas básicas, né? Coisas que nós temos, temos como base em nossas vidas. Ele fala que não devemos, primeiramente, ele fala que não devemos nos preocupar com o que comer ou beber. Isso é muito básico. Nós não vivemos sem comer, nós não vivemos sem beber. E ele cita as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, portanto Deus dá a todas elas o devido alimento e sustenta todas elas. E ele faz uma pergunta: não somos mais importantes do que as aves? Lembremos que depois que Deus criou todas as coisas, ele achou muito bom, achou bom, né? Achou bom.
criar todas as coisas. Mas quando criou o homem, ele achou muito bom. E somente aos homens ele fala: façamos a nossa imagem e semelhança. Os homens foram feitos à imagem e semelhança, nós fomos criados de uma maneira especial, nós somos todos criaturas de Deus, e Deus já, com a sua graça, ele alimenta todos os seres humanos. Agora, aos seus filhos, nós temos ainda a proteção de Deus como Pai. Ele é o nosso Pai, ele é o nosso provedor diário, nós devemos confiar a Ele essas coisas. Nós não devemos nos preocupar com essas coisas. Essas coisas não podem ocupar as nossas mentes. Nós devemos confiar no sustento de Deus, no sustento diário de Deus. Depois ele fala de uma outra coisa básica, que é as vestimentas, né? Que nós não devemos nos preocupar com o que vamos vestir. Deus, ele nos sustenta, ele nos provê também e não nos deixará sem vestimenta. São coisas básicas, né? Ele não deixará que essas coisas nos ocorram, né? Nós não devemos nos preocupar dizendo que comeremos, versículo 31, que beberemos, com que vestiremos. Olha o versículo 32, ele diz que quem se preocupa com essas coisas são os gentios. Nós devemos aplicar essa palavra. Nós sabemos que o evangelho, aqui dito, quando Jesus estava pregando, ele estava pregando aos judeus. João capítulo 4 vai dizer que a salvação vem através dos judeus, mas ele vem também para abençoar nós, gentios. Nós somos gentios, mas uma vez que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, então passamos agora a ser adotados como filhos de Deus. Os judeus, por natureza, né, por ser um povo escolhido, eles nascem nessa situação da promessa de Deus feita a Abraão, e eles são filhos de Abraão, filhos da promessa. Porém, a Bíblia diz, os judeus não receberam a Cristo, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, agora o detentor, não só da promessa, mas agora quem são de fato filhos de Deus, somos todos aqueles que se entregam a Cristo Jesus e têm Cristo como Senhor de nossas vidas, como Senhor de suas vidas. Nós, tendo Cristo como Senhor, podemos então usufruir das bênçãos da paternidade de Deus em nossas vidas. Ele então, ele nos sustenta e ele é o nosso provedor. Nós devemos confiar essas coisas básicas ao Senhor. Então, quando Cristo fala que os gentios é que procuram essas coisas, nós podemos aplicar. Aqueles que não têm a Deus, aqueles que não são filhos de Deus, aqueles que não foram libertos pelo sangue de Jesus, é que ficam se preocupando com essas coisas. Nós não devemos nos preocupar com isso porque nós somos filhos de Deus. Ele ainda acrescenta no versículo 33, e essa é a esperança bíblica que devemos conduzir a nossa vida. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. O que Cristo está falando? Que a nossa mente, o nosso coração deve estar pautada nas coisas espirituais, nas coisas celestiais. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é o que devemos fazer e colocar isso como prioridade. Então, como já foi dito lá em Filipenses 4, gostaria de ler novamente, porque é um texto base do nosso estudo geral sobre ansiedade, medo e preocupação. Ele diz assim que não fiquem preocupados, a versão que eu estou usando é a Nova Almeida atualizada. Na versão revista atualizada diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. A Nova Almeida atualizada traz a palavra ansiedade, preocupação, são sinônimos de fato. E ela vai dizer assim:
Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. No primeiro estudo eu estava falando sobre ansiedade, e eu coloquei que a nossa mente ela tem que estar em Cristo, e as nossas orações têm que ser em agradecimento, porque tudo aquilo que nos vem à mente como ansiedade, e isso vai trazer uma perturbação, uma preocupação, nós devemos lançar isso a Deus, colocar a Deus, de fato separar isso, pontuar isso em nossas vidas, identificar isso em nossas vidas, e então devemos orar, mas orar no sentido de que isso possa passar por essa situação e aprender com essa situação. Por isso, ações de graça. Nós devemos agradecer por estarmos passando por uma tribulação, porque isso pode nos proporcionar ensinamento. Nós vamos ser ensinados ao passar por tribulações. Por isso tem que ser lançado a Deus em ação ou em ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, a preocupação não deve, nada deve ocupar a nossa mente a não ser as coisas espirituais. Nós devemos orar a Deus, e se alguma coisa nos perturba, nós devemos lançar isso a Deus, e uma vez que nós lançamos isso a Deus, nós devemos agradecer por estar passando e ter a oportunidade de estar aprendendo com essa situação. Então nós estaremos progredindo como cristãos, uma vez que nós lançamos a Ele as nossas preocupações. E muitas vezes elas são básicas. Pode estar faltando de fato comida, pode estar faltando de fato aquilo que é básico em nossas vidas, pode estar faltando as vestimentas, mas nós devemos confiar em Deus, que Ele nos sustentará, Ele não deixará que passemos por essas necessidades, se assim colocarmos a Ele. Confie nele, confie em Deus. Agora, o que deve estar ocupando a nossa mente? O versículo 8 fala: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Não são as preocupações, essas ocupações, essas perturbações, elas não devem ocupar as nossas mentes, a não ser que ela seja verdadeira, a não ser que seja puro, justo, enfim, que esteja aqui pautado no versículo 8. Nada que for fora desse versículo 8 é justificado em ocupar a nossa mente. Nada disso é justificável para ocupar a nossa mente. E em Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4 diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas coisas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. A nossa mente deve estar em Cristo, que é a nossa vida. Nós morremos já para as coisas deste mundo. Nada deste mundo deve satisfazer a nossa vida. Um carro novo não deve satisfazer, uma casa nova, as coisas de casa, tudo isso, quem busca e se preocupa com todas essas coisas são os que não têm Cristo no coração.
Nós que já nascemos em Cristo Jesus, isso não deve ocupar a nossa mente. Podemos sim ter essas coisas. Não é pecado você ter coisas. Só que elas não podem ser prioritário na sua vida. Não pode ser prioridade na sua vida. Não pode ser algo prioritário na sua vida. Vocês não podem, nós não podemos ocupar as nossas mentes com essas coisas que são vãs para a nossa vida. A nossa vida deve estar ocupada com as coisas celestiais. Como está a minha vida com relação a Deus? Eu tenho sido um servo fiel a Deus? Eu tenho obedecido a Deus em todas as coisas? Eu tenho agradado a Deus com os atos da minha vida? Eu tenho falado de Cristo? Eu tenho testemunhado de Cristo? Eu tenho feito leituras bíblicas, a qual vão me fazer crescer? Ou eu tenho ocupado a minha mente muito mais com filmes, muito mais com séries? Como você tem ocupado? E nós estamos vendo aí a oportunidade que nós estamos tendo com essa contaminação, essa pandemia do coronavírus, tem trazido uma oportunidade de nos aproximar mais da palavra de Deus. Mas eu tenho aproveitado essa oportunidade com a leitura bíblica, eu tenho aproveitado essa oportunidade para orar aos meus irmãos, para ligar para os meus irmãos, para saber como eles estão. Nós temos cultivado amizades verdadeiras, que são amizades cristãs. Nós temos buscado aprender mais com os mais velhos, com aqueles que são exemplos para nós de uma vida piedosa. Eu tenho me importado com eles que estão mais nessa faixa, né, etária, um grupo de risco do Covid-19. Eu tenho aproveitado esse meu tempo, ou tenho ficado ansioso, eu tenho me preocupado com coisas vãs, ou simplesmente tenho ocupado a minha vida com coisas vãs. Tenho buscado muito mais videogame do que a palavra de Deus e orações. Eu tenho buscado mais séries de TV do que a leitura da palavra e a leitura de um bom livro. Eu tenho buscado mais me entreter nas redes sociais do que orações. Como tem sido a minha vida? Já que eu tive que parar, né? Se você teve que parar por conta do Covid-19, como você tem aproveitado esse momento que você pode, né, muito bem aproveitar de uma forma a pensar nas coisas do alto? Então isso, né, essa palavra ela serve para reflexão de como temos levado a nossa vida. Agora, se temos a oportunidade de estudar a palavra de Deus, de se envolver mais com a leitura bíblica, e não temos feito, isso é um mau sinal. Porque quando trabalhamos e temos menos tempo, às vezes nós falamos, não faço isso, eu não leio a palavra de Deus porque eu não tenho tempo. Eu não oro porque eu não tenho tempo. Eu não estudo a palavra de Deus porque eu não tenho tempo. Irmãos, o tempo quem faz somos nós mesmos. Às vezes a falta de organização, a falta de se fazer um cronograma das nossas atividades, às vezes nos leva a falhar com a palavra de Deus. Então aproveite esse tempo. Aproveite o tempo que você tem agora, que você está parado devido a esse confinamento, devido a esse isolamento social. Aproveite para ler a palavra de Deus, aproveite para buscar um hábito que de repente você não tem tido. E deixe as preocupações de lado. Isso não pode ocupar as nossas mentes, de maneira alguma. O que ocupe as nossas mentes seja a palavra de Deus, as coisas do alto. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. E lá em Mateus 6:33, mas busquem em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Aquilo que é base, né, aquilo que é básico em nossas vidas, melhor dizendo, Deus já tem nos dado. E todas as outras coisas que de repente nós temos nos preocupado, que não são preocupações legítimas, né? E, na verdade, nenhuma preocupação deve ser legítima, segundo já lemos. Tudo aquilo Deus se agrada em acrescentar em nossas vidas se estamos buscando Ele em primeiro lugar. Deus, Ele dá. Deus, ele é gracioso. Ele é um Pai que nos recompensa quando nós temos uma vida voltada à palavra do Senhor. Que Deus abençoe essa palavra, que Deus abençoe a sua vida. Que você possa refletir sobre a palavra de Deus e possa ser um servo fiel. Buscar em primeiro lugar, o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar as coisas do alto. Todas as outras coisas serão acrescentadas em sua vida. Coloque a sua mente, coloque em primeiro lugar na sua mente o reino de Deus. E que Deus abençoe essa palavra, que você seja abençoado com esse estudo. Chegamos ao final dessa série de 3 temas, né, dentro do tema ansiedade, medo e preocupação. Cada estudo foi falado de uma situação. O primeiro estudo sobre ansiedade, o segundo estudo sobre medo e agora sobre preocupação, que é um sinônimo da ansiedade. Mas eu vejo assim a palavra preocupação, nós entendemos mais como um segundo grau da ansiedade, não é? Mas que Deus possa abençoar, que você tenha dessa esperança bíblica e coloque isso em prática como algo que é um princípio valioso da palavra de Deus para a vida cristã. Deus abençoe a todos.